Lembrando que estamos ao vivo pela TVT, pela Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também pelas redes sociais. Vamos lá, vamos com as principais notícias. Foi uma madrugada de terror em Criciúma, Santa Catarina. Um grupo de pelo menos 30 homens fortemente armados sitiaram o centro da cidade para roubar uma agência do Banco do Brasil. Usando 10 carros de luxo, a quadrilha atacou a sede da Polícia Militar, bloqueou ruas, fez reféns e saiu da cidade em comboio depois de quase 2 horas. Vamos ver. Quatro homens que pegaram esse dinheiro que a gente viu agora que foi jogado nas ruas, são cerca de 800 mil reais que foram deixados, inclusive, por essa quadrilha. Esses 4 homens foram presos. O valor total do roubo não foi divulgado. Os 10 carros foram encontrados abandonados na zona rural de Criciúma. E a desembargadora que atacou Marielle Franco vai julgar uma ação contra Flávio Bolsonaro. Marília de Castro Neves, que foi processada por dizer que Marielle era ligada ao narcotráfico, isso logo após o assassinato da vereadora, ela foi eleita agora para compor o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai julgar o caso conhecido como Rachadinha. Pois é, a desembargadora de processo disciplinar no Conselho Nacional de Justiça pelas ofensas e mentiras públicas nas redes sociais, mentiras que publica nas redes sociais. Além de mentir sobre Marielle Franco, Marielle pediu um paredão profilático contra Jean Willis. Em 2018, ela manifestou apoio público ao então candidato Jair Bolsonaro, que é pai de Flávio. A Organização das Nações Unidas prevê que 736 milhões de pessoas vão estar em situação de extrema pobreza até o final de 2021. Num relatório lançado hoje em Genebra, na Suíça, a ONU revela que a pandemia da Covid-19 fechou quase 500 milhões de postos de trabalho apenas no segundo trimestre deste ano. Diz um trecho do relatório, olha só. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em 22 anos e vão surgir múltiplas situações de falta de alimento e fome. O documento propõe, então, um esforço para levar ajuda humanitária e para superar essa crise provocada pela pandemia. A boa notícia fica por conta das vacinas, que estão cada dia mais perto de serem aprovadas. Os europeus podem ser vacinados já na virada desse ano. Vamos ver. Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram nesta terça-feira que pediram autorização para a vacina contra a Covid-19 à Agência Europeia de Medicamentos. Os laboratórios americano e alemão acreditam em uma distribuição até o fim do mês. A solicitação formal foi apresentada na segunda-feira, depois que os resultados dos testes em larga escala mostraram uma eficácia de 95% da vacina. Se o processo de autorização for concluído rapidamente, a distribuição pode ocorrer ainda em 2020. Assim como a americana Moderna, a parceria da Pfizer e BioNTech é a primeira a submeter oficialmente a solicitação de comercialização à Autoridade Sanitária da União Europeia. A vacina já está sendo avaliada nos Estados Unidos pela Agência de Medicamentos e Alimentos, a FDA, e pode ser autorizada no país logo após 10 de dezembro. Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias desta terça-feira com Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bem? Agora minha conexão melhorou. Estava falando antes com o Silvio, estava toda complicada a conexão. Obrigada por ter esperado, inclusive. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer participar aqui. Ainda bem que melhorou, né? Ufa, pois é.
Silvio, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assalto de Criciúma, que foi bastante espantoso, a gente viu as imagens, e muito bem planejado, né? Então, essas pessoas ali todas organizadas, com armas de grosso calibre, então foi uma coisa orquestrada, e a gente já viu outros casos como esse acontecendo, né? Então, como a gente pode interpretar um episódio como esse? Olha, Thalita, nós tivemos também 2 bancos assaltados em São Paulo, né? Um em Bragança Paulista e esse de Criciúma. E tudo no mesmo esquema, quer dizer, são grupos grandes, fortemente armados, né? Que têm um planejamento para fazer as ações de assalto a banco, né? Há informações, por exemplo, que eles infiltram como funcionários terceirizados, membros da sua quadrilha, dentro do banco para poder identificar as oportunidades, como operar, melhor hora, o melhor momento, onde é que está o dinheiro, enfim, né? Isso se chama crime organizado, né? E o crime organizado, ele envolve não só o pessoal do narcotráfico, mas também as milícias, né? Mas quando a gente fala crime organizado, nós estamos falando de uma coisa que não é assim um grupo dentro de uma favela que se organizou, não é? Na verdade, o crime organizado é quando você tem os grupos de base, quando você tem, por exemplo, agora nessa campanha, todo um esforço para eleger vereadores para participarem da Câmara Municipal. Você tem representações, por exemplo, dentro da polícia, dentro da justiça, no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, junto a senadores. Quer dizer, crime organizado é um negócio meio vertical, assim, entende? E tem instâncias de poder cada vez maiores que estão envolvidas nisso. E nós temos várias denúncias que isso chegou, inclusive, ao Palácio do Planalto, né? Não sei se você lembra daquele oficial do Exército que estava carregando cocaína na Espanha, não foi? Quer dizer, tem outros indícios, quer dizer, você tem denúncias de que helicópteros que carregavam centenas de quilos de drogas pertenciam também a senadores. Quer dizer, não podemos entender de uma maneira ingênua que o crime organizado é um grupinho que inventou uma história numa região determinada. Eu vejo muito mais como é como se você pensasse uma empresa, né? Eles oferecem segurança para as lojas e cobram. Eles oferecem segurança para domicílios residenciais. Eles vendem o gatonete, o botijão de gás, tem presença no transporte público com as vans. A gente sabe que tem construções de prédios que estão sendo construídos em áreas clandestinas sob domínio desses grupos organizados, não é? Quer dizer, e tem também esse braço que eu acho que explora o assalto a bancos. É como se fosse uma divisão de uma empresa. Por isso que eles têm dinheiro para fazer as coisas, para se preparar, têm explosivos, têm armas pesadas. Essas armas foram facilitadas pela nova legislação do Bolsonaro, inclusive, né? Eu me lembro que, inclusive, uma vez eu tive um contato com um empresário colombiano, né? E ele comentando, ele dizia assim, olha, a maior dificuldade que nós temos é quando a gente recruta os nossos seguranças. A gente não sabe de onde eles vêm, né? Então, é uma questão delicada num narco-estado, enfim, quer dizer, de um crime organizado que vai se alastrando, né? E tem muita participação da política também, né? Então, tá junto, né? Porque a gente não via isso acontecendo há algum tempo atrás. E a gente teve esse governo eleito muito em cima de uma pauta de segurança pública. Mas uma orquestração como essa, de um crime como esse, só acontece porque essas pessoas se sentem à vontade para praticar um crime como esse, né? Então, existe aí uma questão de que essa política de segurança não está funcionando, essas pessoas estão se sentindo à vontade para praticar crimes como esse. Como que você vê isso? Eu iria além, viu? Não é que a política de segurança não está funcionando. A política de segurança está favorecendo essa situação. Sim, não é? sim. Quando você tem um Rio de Janeiro, onde apareceu recentemente um mapa, onde tem o controle das milícias, o controle do narcotráfico, em uma área extensa da cidade,
Isso só acontece com a conivência do poder público, não pode acontecer de outra maneira, né? Então nós estamos falando de parlamentares, nós estamos falando do executivo, que muitas vezes faz um pacto para não ter problemas maiores de gestão, né? Aqui em São Paulo parece que houve um pacto com o PCC naquele momento, anos atrás, em que ele impôs um toque de recolher para a cidade. Veja o caso, né? Quer dizer, um grupo organizado, criminoso, conseguindo impor um toque de recolher numa cidade. E muitas empresas obedeceram com medo, né? Então, olha, quer dizer, a gente pode olhar para outros países. Você pega, por exemplo, a Colômbia, né? A história do Pablo Escobar é de registrar, porque ele acabou construindo um presídio para ele em Medellín, para ele ocupar, se entregando para a polícia, para se proteger dos seus adversários, dos seus inimigos que queriam eliminá-lo. Então, para você ver como está imbricada a política com a corrupção, com, enfim, quer dizer, com todas essas operações ilegais que rendem muito dinheiro, né? Teve, inclusive, depoimentos de senadores que dizem assim, não, eu não faço nada, eu só trafico. Isso foi registrado nos jornais, né? Não vou nominar, mas tá presente esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, o que nós temos é que restaurar a democracia, o controle sobre o Estado de uma maneira democrática, né? E começar a enfrentar esse tipo de crime organizado, né? Em todas as suas dimensões. Ele não pode continuar dessa forma, né? Quer dizer, e veja bem, quer dizer, o fato de você ter alguns controles de aparatos públicos me leva a pensar, por exemplo, que na questão da desembargadora, é coincidência que foi ela a escolhida para julgar o Flávio Bolsonaro? É uma extrema coincidência, né? Quer dizer, eu não estou acusando a desembargadora de nada, mas é o esforço do governo Bolsonaro de controlar a Polícia Federal, por exemplo, no Rio de Janeiro, leva a um sinal de que, para preservar o clã, para preservar os interesses que estão envolvidos, né, o judiciário também fica submetido a outros interesses que não o cumprimento da pura lei e da Constituição, né? E aí a coisa fica complicada. Não podemos pensar que nós estamos vivendo num Estado democrático. Mas, felizmente, quer dizer, hoje em dia, a gente tem alguma coisa como 70% ou mais da população que já acordou, né, e tem a percepção de que o governo que se elegeu, a palavra se elegeu é forte, porque, na verdade, é oriundo de um golpe de Estado, né? Quer dizer, em 2018, ele já não está mais conseguindo seduzir, como seduzia antes, né, uma parcela importante da nossa população. As eleições mostram isso, não é? E, de fato, quer dizer, agora nós temos uma situação em que existe uma separação, vamos dizer assim, entre uma direita liberal, que quer obedecer às leis e usar as regras eleitorais, e essa extrema-direita que está ficando cada vez mais isolada, né? As estimativas são de que ela representa alguma coisa como 15% da população, a extrema-direita, né? E ela encanta um pouco mais, pode chegar a 30%, mas felizmente não é a maioria da população que está apostando numa estratégia, numa política como essa, né? E eu acho que vale a pena, inclusive, tentando amarrar um pouquinho, como você diz, as outras informações, essa informação do desemprego crescendo no mundo inteiro, né, ela é extremamente mais preocupante no Brasil, por conta da desigualdade e por conta da pobreza. Hoje nós temos alguma coisa como 60 milhões de pessoas que estão parando de receber o auxílio emergência, né? Agora ele já foi reduzido e vai acabar, né? E nós temos um cenário de catástrofe social para o ano que vem. Fome, desemprego, né? Isso vai erodir enormemente o prestígio do governo, né? As eleições agora favoreceram os governos porque o povo tem medo de mudar numa situação de crise. E agora que a crise vai se aprofundar, o que vai acontecer, né? O Bolsonaro provavelmente vai querer restabelecer uma renda básica, alguma coisa, para garantir esse prestígio que ele vai perder rapidamente, né?
mas a direita liberal não tem essa perspectiva. Eles querem mais continuar os ajustes estruturais, né? E isso está começando a ficar em choque com a sobrevivência do governo Bolsonaro. Então, o ano que vem vai ser um ano muito complicado, muito conflituoso, onde vai ser muito importante que esse ensaio que houve no governo, na eleição de São Paulo, de uma ampla aliança democrática nas eleições, ele possa deixar de ser eleitoral e ser uma aliança de defesa de direitos para o ano que vem, que não tem eleições. Né? Quer dizer, não vamos esquecer que a renda emergencial ela foi uma operação do Congresso Nacional, que passou para R$600, a proposta de 200, que era do governo. Né? Mas quem se apropriou disso e disse, olha, eu sou o bacana, foi o Bolsonaro. Então a luta não é só pelas políticas que precisam ser tomadas para diminuir essa crise, né? Que não vai diminuir porque o governo, o Guedes, o Ministério da Economia, não tem essa perspectiva de implementar investimentos para retomar a economia. Ele só quer privatizar, né? E cortar. Então, o cenário do ano que vem é um cenário extremamente delicado, o desemprego vai aumentar, o sofrimento do povo vai aumentar, né? E se não tivermos uma ampla aliança, que tem que envolver, inclusive, essa direita liberal, né? Para se defender de umas políticas que são perversas, né? Isso não vai dar certo. Né? Também não vai dar certo o nosso combate à Covid. A notícia é muito boa lá fora, mas como não tem um Ministério da Saúde, não tem planejamento, inclusive os testes de Covid se acumulam com datas ultrapassadas ou quase no limite, sem serem usados, né? Essa demonstração é que a nossa crise da pandemia ela vai durar mais. É muito duro falar essas coisas, porque é uma situação que não é nada promissora. Né? Mas é bom que a gente tenha consciência disso, porque esses desafios a gente precisa enfrentá-los no plano da política, no plano das alianças, defendendo a democracia e juntando quem não conversava antes. Né? Quer dizer, nós temos hoje um prefeito eleito de São Paulo, né, que é o Mário Covas, o Bruno Covas, né, que é bem diferente do grupo do Bolsonaro. Né? Ele precisa ser procurado, assim como outros, para que se somem numa perspectiva de garantir a vida, de garantir emprego, de garantir o trabalho, enfim, quer dizer, de garantir uma frente ampla de defesa da democracia. Por aqui, poder te ouvir, ter a oportunidade de te ouvir, viu? Quero agradecer demais, mais uma vez, a sua participação. Até a semana que vem, um beijo grande em você. Até a semana, um beijo, obrigado, tchau.